E aí, professor? Bom, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E Que você? bom. Bem, melhor agora que está falando com o senhor. Fico feliz por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Um dia de sábado, que normalmente o pessoal, né, separa o dia para sair. Quer dizer, vai dar ainda tempo, né, para sair. Inclusive, depois daqui desse papo, já tem um lugarzinho para a gente, enfim, dar uma descansada da semana. Então, mas Verdade. Mas eu te agradeço porque, mesmo na correria, prontamente aceitou o nosso convite e, muito mais do que isso, o assunto que a gente vai tratar aqui, né, que é de suma importância. Então, antes da gente começar de fato, quem está nos ouvindo e vendo ao vivo, e também para aquelas pessoas que vão assistir depois do nosso YouTube, tá? O Beleza. papo vai estar gravado no nosso canal do YouTube. Então, a partir de segunda-feira já vai estar disponível. Então, você que está assistindo agora pelo YouTube, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever aí no nosso canal, dar seu like e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir. Isso nos ajuda como? Nos ajuda a poder dar visibilidade a esse assunto. Porque quanto mais você curte e compartilha, o YouTube entende que é um assunto de relevância e aí ele vai recomendar para muito mais pessoas. Então, isso nos ajuda, nos fortalece e é a forma que a gente tem de poder retribuir, né, para as pessoas que nos acompanham. Então, já agradeço a vocês que apertaram aí no like, compartilharam e se inscreveram. E aí, de suma importância também, e aí eu quero aproveitar o momento, é que a gente, graças a Deus e graças a cada um de vocês, a gente tem crescido aqui no Instagram, nós estamos com 900 e alguns seguidores, e no YouTube a gente está precisando crescer. Então, assim, vocês que já nos seguem aqui no Instagram, migra agora, vai no YouTube e se inscreve para nos ajudar, tá bom? Bom, hoje o assunto é sobre prevenção. Nós estamos no Novembro Azul e que anualmente, né, existem as campanhas que voltadas para esse assunto. E aí, nós, vamos trazer um profissional da área da saúde para a gente justamente conversar sobre esse assunto. E aí foi quando nós fomos apresentados ao profissional, professor, enfermeiro, enfim, tem uma série de coisas, mestre em biotecnologia na área de saúde humana e animal. E aí queremos lhe desejar, seja bem-vindo ao nosso Amplifique Podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite. Primeiro que gostaria de fazer minha audiodescrição para as pessoas que são cegas, que possam estar escutando também esse podcast no futuro. Isso é importante, a gente fazer a audiodescrição, né? Sou uma pessoa branca, estou com cabelo curto nesse momento, tenho os olhos um pouco puxados para o lado, estou usando uma camisa preta, ao meu fundo está branco gelo, e aí também tem outro rapaz que está aqui na minha frente, que é o locutor, que ele vai fazer também, se ele nesse momento puder fazer a autodescrição dele, seria interessante, porque as pessoas cegas vão poder também ver esse vídeo e também ser incluído nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Você pode fazer sua autodescrição? Vou tentar. Eu sou um rapaz branco, cabelo escuro, curto, de olhos pretos, estou de camisa bege, com fundo também claro. Muito bem. Então, isso a gente já traz um público que é esquecido muitas vezes, né? Esse público que muitas vezes não é valorizado, são pessoas que estão aí, mas conseguem escutar, conseguem entrar no nosso bate-papo também nesse momento com a audiodescrição. E aí, mesmo que a gente não tenha Libras, mas a gente consegue trazer para essas pessoas que são, muitas vezes, a margem da sociedade. E aí eu queria começar com a audiodescrição. Ok? Ok, e já te agradeço. Eu nunca pensei nisso, cara. É coisa tão simples e a gente
E olha que a gente bate muito nessa tecla de Inclusão, trabalho né? social. E, poxa, a gente nunca pensou nisso. Você abriu agora a mente assim, ó. Puf. Bom. Muito E obrigado. aí a gente percebe o quanto a gente precisa fazer isso. Porque tem pessoas que escutam, mas assim, que não enxergam, mas escutam. E o que está acontecendo? Como é o ambiente que eu estou, né? Hoje em dia, muitos famosos fazem isso. A Ivete que idealizou isso também. Então, ela descreve todas as fotos dela e tem um aplicativo que o cego coloca no Instagram dele, que quando passa, automaticamente já começa a ler para ele aquela autodescrição. É um programa Caramba, que tem para a equipe, para os cegos do Brasil. muito, Para o mundo, aliás. muito bom. E aí eu quero iniciar te conhecendo, né? A gente, na verdade, já tem um breve resumo, mas eu queria que você falasse quem é o Joilton para as pessoas que não conhecem, te conhecer ainda mais. Tá. Eu sou pernambucano, né? Moro em Maceió há 13 anos, 14 anos, e já me considero alagoano, amo essa terra. Aqui, né, já tenho minha família, e aí meu filho, meu companheiro também, que é enfermeiro, que a gente trabalha nesse lado da inclusão. E a gente está. Sou professor também de Libras, do curso de medicina do SESMAC, sou professor também de Libras na Unima. E, assim, tem uma vasta experiência nessa parte da inclusão e precisa muito desse profissional no nosso estado. Atuo como um enfermeiro, né? Sou enfermeiro obstétrico, trabalhei alguns anos no Hospital da Mulher com parto humanizado e foi um desafio vir para essa área, né? A nossa área do homem que muitas vezes não se cuida, que muitas vezes não vai buscar esse conhecimento. E aí, ao me fazer essa indagação se eu poderia participar, eu fiquei pensando, minha área é saúde da mulher. Como falar da saúde do homem, que é algo tão esquecido, né? E aí foi um desafio, mas gostei do desafio, trouxe uma coisa bem importante para a gente falar sobre isso. Verdade, perfeito. E eu estava, no breve resumo que a gente teve, seu, o senhor dá aula de Libras para para as pessoas que não escutam, não veem. Como é que funciona? Porque, por exemplo, a Libra é para quem não ouve, não é isso? Não. Aí, sim, para Libras é pessoal com deficiência auditiva. Tá. O surdo, né? Que a gente chama de surdinho, mudinho, a pessoa surda e muda, mas não é essa a nomenclatura. A nomenclatura certa é uma pessoa surda, né? Porque ela pode gritar, ela pode falar, ela tem um aparelho vocal igual ao nosso. Se ela for oralizada, se ela for ensinada, ela pode falar. E tem vários surdos que conseguem falar, tá? Então, a pessoa surda, não surdo mudo, porque ele fala, ele só não fala porque ele não escuta. Entendi. Mas é uma pessoa surda, para a gente aprender isso também aqui no nosso podcast. Perfeito. Então, o senhor dá aula para as pessoas que são surdas ou para as pessoas que não são surdas aprenderem a falar com pessoas surdas? Isso. Eu dou aula para os futuros médicos, né? Porque hoje o MEC obriga todas as faculdades, tanto pública como privada, começando do curso da medicina, depois vai vir para os outros cursos da área da saúde, ter na sua grade curricular a Libras. Porque, para você ter uma ideia, segundo o nosso último censo do IBGE de 2010, que já vai fazer 14 anos que ainda não saiu a nova pesquisa, éramos 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. E aí, por que a gente não vê essas pessoas no hospital, na rua, no restaurante, no shopping, em nenhum lugar? Só aqui em Maceió, para você ter ideia, são 44 mil pessoas com deficiência auditiva. E a gente não vê, não enxerga, porque o surdo não vai no hospital, porque ele não vai ser atendido, ele não vai no shopping, porque ele não vai conseguir ser atendido em nenhuma loja, em nenhuma praça de alimentação, no cinema não é acessível, nenhum lugar acessível para o surdo. Então, a minha luta com a comunidade surda é para que as pessoas possam ver que o surdo está aí, que são pessoas que hoje fazem mestrado, doutorado, eu conheço surdo que faz doutorado hoje, e estão lutando pelos seus direitos, né? Porque o surdo só desde 2002 que é oficializado a segunda língua do nosso país, que é a Libras. O primeiro é o português, e desde 2002 a Libras é a segunda língua oficial do nosso país. Tem muitos surdos, precisam ser atendidos, precisam realmente dessa comunicação, e não tem
Mas mas a partir do senhor, com certeza, as pessoas vão se atentar a isso e só nesse pouco tempo de conversa, tipo, eu também nunca pensei nisso. Por exemplo, como é que o surdo ele é atendido nos hospitais? Eu nunca imaginei nisso, porque, por exemplo, um médico que não sabe falar, não sabe ter a língua do surdo, como é que o surdo vai explicar para ele o que ele está sentindo? Como é que o médico vai entender? E no Brasil só existe dois médicos para 10 milhões, um que fica no Rio, outro em São Paulo. Caramba! Para você ter ideia, eu sou o único enfermeiro do estado que atendo em Libras, não tem outro enfermeiro no estado de Alagoas. Não. Então, há uma carência grande, precisa de profissionais, mas não tem pessoas gabaritadas para isso. E aí, Cara, a minha preocupação hoje é mostrar a esses médicos a importância da Libras, para que eles possam realmente, no futuro, atender esses pacientes com dignidade. Porque hoje o maior medo do surdo é ir em um hospital, porque não vai ser entendido, vão injetar um medicamento que ele pode ser alérgico, tudo isso. E aí ele tem esse pavor, esse medo. E assim, fazendo uma pesquisa com meus alunos, a gente descobriu que em Alagoas não existe nenhum hospital público nem privado que atenda o surdo. cara, é um caminho de pedra que você está trilhando, mas eu consigo enxergar, Joilson, bons frutos, tá? Eu desejo, assim, sério, do fundo do coração, que essa sua luta ela seja enxergada pelo poder público, e aí vai um alerta para o poder público, vereadores, deputados, a essa importância do profissional. Nossa, nunca pensei nisso. A gente vê, por exemplo, histórias de restaurantes, não sei o quê, para atender o surdo, ou para atender o cego, por exemplo. Mas e a área da saúde, cara? Nossa, isso é excelente. E assim, torço muito. E o que você precisar de divulgar sobre esse tema, tenha o nosso espaço como parceiro nessa luta, tá? Agradeço muito. Eu quero deixar claro é o nosso objetivo. Aqui a ideia da criação do podcast é também ser porta-voz para todos, independente. Tá? Então, só para você ter uma ideia, quando o aluno chega na primeira aula que eu pergunto se ele já teve contato com o surdo, ou se ele já estudou Libras, nenhum aluno estudou Libras. Então a gente está começando a quebrar esse tabu, o aluno sai de lá dando oi, sabendo perguntar o nome, o que é que ele está sentindo, qual é o lugar da dor. Então tudo isso é importante em Libras. Eu já quero um próximo podcast voltado para isso. E aí a gente vai agendar para a gente fazer esse podcast no estúdio. Quero estar ao vivo junto de você para a gente debater esse assunto sobre Libras e vai ser muito bom. Viu? Então já deixa aí, a gente vai depois volta a se falar para a gente marcar isso aí. Mas aí vamos começar sobre o assunto da saúde, que a gente na verdade já começou, né? Mas aí vamos afunilando. E aí eu acho que é importante, antes de tudo, a gente tentar entender, porque talvez, não sei, só talvez uma pessoa da área da medicina que de fato entenda com mais propriedade, como o senhor, mas vamos tentar simplificar para a população. O que de fato seria o câncer de próstata? Antes da gente trazer essa informação, assim, me surpreendeu na minha pesquisa, eu descobri que em 38 minutos morre um homem no Brasil por câncer de próstata, tá? Então a gente vai estar falando aqui, quando a gente terminar esse podcast, 2 homens têm morrido no Brasil por conta de não cuidar da sua saúde, por conta de não ter o preconceito do toque, né? De ver como é que está a sua saúde, porque o homem só procura o médico ou o profissional da área da saúde quando já está praticamente a coisa bem manifestada aí, né? Então a gente precisa alertar os homens que estão assistindo, que vão assistir esse podcast, que a cada 38 minutos morre um homem no Brasil de câncer de próstata, tá? E assim, essa informação quem traz é o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer do Brasil,
E ele traz um alerta que no ano de 2023, foram mais de 70 mil casos de câncer de próstata no Brasil. A gente pode ver aí que é muito grande essa questão, né, do câncer de próstata, e a gente precisa colocar, ter esse entendimento. E o que é a próstata? Para que ela serve? Onde é que ela está localizada? Qual é o objetivo dela? O que é que ela faz, né? Então, a próstata, a gente pode ver que ela é uma glândula que ela fica em cima, próxima ali, abaixo da bexiga, né? Ela mais ou menos, quando ela está saudável, é do tamanho do limão. A gente pode dizer que ela é do tamanho do limão. E a função dela é produzir o líquido prostático. O que é esse líquido? Ele vai ajudar na hora da relação sexual, para que o homem possa, ele vai também ajudar na produção de sêmen, e aí vai também, tudo que for passar, que venha da bexiga, como a urina, vai passar pela próstata, os sêmenes que vão estar lá no testículo, vai passar pela próstata. Então, é um órgão que nos ajuda a lubrificar o pênis, que ajuda a lubrificar o canal, que vai tirar as impurezas. Então, é um órgão que está ali, que ele ajuda muito o homem, nesse sentido. E muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo, né? A mulher, ao contrário do homem, quando ela tem a primeira menstruação, ela já vai marcar a sua ginecologista, já vai pedir exame, já vai ver como é que está o seu canal. O homem não. Quando vem fazer isso, lá para os 40, 45 anos, porque alguém falou que tem que fazer esse tal desse exame do toque, né? E o que é esse exame do toque? Aí tem um preconceito todo por trás disso, tem a questão, se eu for tocado, eu vou virar homossexual. Então tem muito esse tabu ainda. E não é isso. O toque é para que o profissional, o médico, ele possa sentir como está a sua próstata. Se ela está aumentada, porque você não vai abrir para poder localizar a próstata e ver como é que ela está. Então, o toque retal vai ajudar a que o profissional possa sentir como é que está aquela próstata. Se ela está demasiada, se ela cresceu muito, se ela tem algum líquido, se ela tem algum caroço, e através do toque retal o médico vai poder fazer isso. Por isso que é importante o toque, né? E assim o homem não pensa muito nesse sentido. A gente precisa realmente quebrar esse tabu, esse preconceito, essas piadas que as pessoas falam sobre eu vou tocar, agora eu vou ficar menos homem por conta disso. Não, você vai ser mais homem ainda, porque você está cuidando da sua saúde, tá? E a sua saúde é importante. E a partir do momento que o homem se cuida, que ele vai ao médico, que ele procura se cuidar, as coisas vão ser totalmente diferentes. Uhum. Isso mesmo. Né? Então, assim, já deu até para entender o que de fato é e para que serve a próstata. E foi interessante o senhor começar falando sobre isso, porque existem órgãos que a gente às vezes, para que serve, né? É aquela coisa, eu não estou vendo, então fica esquecido, né? E aí é importante a gente saber e entender de fato o nosso corpo. E aí o senhor falou algo que assim, foi muito interessante, porque a questão da diferença do homem para a mulher, né? A mulher, a partir da primeira menstruação, como o senhor disse, já procura um médico. E ela começa já a entender a fisiologia do seu corpo, a funcionalidade do seu corpo. E, de fato, diferente do homem. E aí, para a gente entender esse caminho, a pergunta que eu tinha feito o que seria o câncer de próstata? É um nódulo? Existe esse consenso do que seria um câncer da próstata? Sim. O que a gente vai identificar? Quais são os principais sintomas que o homem vai ter se ele tiver realmente o câncer de próstata, né? Então, uma das dificuldades que ele vai ter é de urinar. Vai ter a diminuição do jato. Quando ele for urinar, muitas vezes ele vai no banheiro querendo urinar, mas ele não consegue urinar, ele não consegue fazer aquele jato que ele já era acostumado, né? Estou nessa região abaixo do testículo, ali entre o ânus e o testículo, então existe também muita dor naquela região, né?
sensação de sempre a bexiga estar cheia, né? E querer sempre ir no banheiro, mas quando chega no banheiro não consegue fazer xixi. Uhum. E outra coisa, observar se no seu xixi tem sangue, né? E aí a gente precisa observar esse xixi, se ele vem com sangue ou não. Ou até mesmo na hora da relação sexual, e quando você percebe o seu sêmen ali, o seu esperma, se tem algum tipo de sangue. Porque como ele passa dentro da próstata, ele pode trazer essa informação para a gente. Então o homem tem como ver, o homem tem como identificar. Foi no banheiro, sentiu que a urina está diminuída, que não tem mais aquele jato quando você vai lá para fazer o xixi, presença de sangue, né? Então, tudo isso traz essa questão para identificar o câncer de próstata. Entendi. No caso, por exemplo, um homem com câncer de próstata, ele sentiria dor? Não que ele vai sentir dor quando já está na fase aguda. No início, não. O sintoma vai ser mais ou menos esse. Assim, quando já vem sentir dor, é o momento que ele precisa realmente se cuidar. Porque algo está errado, acender uma lanterna ali, estou com essa dor aqui embaixo, não consigo fazer, não consigo fazer xixi direito, não vem sangue na minha urina, algo está acontecendo comigo e vem por último vem essa dor e aí precisa realmente procurar o médico, o proctologista para poder fazer esse exame. Entendi. E aí falando sobre isso, por exemplo, quais são os fatores de risco? O que é que, por exemplo, poderia levar o homem a desenvolver o câncer de próstata? Tá. Tem um estudo relatando que as pessoas de cor preta, né, as pessoas negras, elas têm mais prevalência a desenvolver o câncer de próstata. Tá? Existe um estudo sobre isso por conta da pigmentação, também da questão da negritude, e isso faz com que as pessoas de cor preta elas desenvolvam o câncer precocemente também. Então, precisa ficar mais alerta ainda nesse sentido. Idade, né, a partir dos 50 anos, precisa se fazer o exame. Né? Antes disso, você pode fazer o PSA, que é o exame que vai identificar se você tem alguma coisa no sangue. E aí, se você tiver essa substância no seu sangue do PSA, ele vai trazer alguma indicação. Para ser mais simples, 1, 2, 3, aí quanto mais vai aumentando esse grau de potência no seu sangue, dessa glândula que vai liberar, e você vai identificar que você está com câncer. E aí precisa realmente fazer o toque para saber como é que está essa região, mas hoje em dia você pode fazer o exame de PSA, para poder identificar se você está com alteração ou não na sua próstata, tá? Um histórico familiar também tem que ver se seu pai teve próstata, câncer de próstata, você precisa realmente fazer esse diagnóstico cedo, para não ficar muito tarde nesse sentido. Então, realmente, você precisa fazer isso, tá? E aí vem algumas alterações também genéticas, quando você vai fazer esse exame de sangue, vai ver algumas alterações também relacionadas a isso. Outro fator que a gente precisa falar é a questão de consumo de drogas, bebidas, alimentos muito gordurosos, fast food, tudo isso também vai trazer essa questão do câncer de próstata. Porque a gente precisa de uma vida saudável, a gente precisa realmente estar se cuidando para que a gente possa combater qualquer tipo de câncer. Mas se eu não tiver uma boa alimentação, se eu não tiver o horário para dormir, o horário para me cuidar, para fazer uma academia, para fazer uma caminhada, para ter uma alimentação saudável, eu posso também desenvolver outros tipos de câncer. Mas como a gente está relacionado mais a esse tipo de câncer, a gente tem que ter muito cuidado também nesse sentido. Dá para perceber que o princípio do desenvolvimento dos cânceres, sim, eles são muito parecidos, né? Ou eles seguem meio que uma regra, né? Essa coisa de não se cuidar, de ter uma má alimentação, dessa questão do uso de bebida, de cigarro, enfim, pode ser, quer dizer, é prejudicial e pode ser um fator que venha a desenvolver, né?
E outra coisa, assim, porque se a gente for pensar bem na nossa vida, a gente já nasce com as células cancerígenas. Então, a gente está com essas células, e se a gente não tem uma boa alimentação, se a gente não faz atividades físicas, se a gente não tem uma boa noite de sono, essas células vão começar a se desordenar, e através dessa desordenação, o câncer vai surgir, tá? Uhum. E aí precisa ficar atento para isso, precisa ficar atento para esse momento. Então, vou muita festa, não estou nem aí, bebo todo final de semana. Uma coisa hoje que os jovens estão usando muito é o vapor, cigarro eletrônico, Uhum. né? E assim, eu estava vendo um estudo que um cigarro eletrônico, ele vicia 100 vezes mais do que o cigarro comum. E por quê? Ele não deixa cheiro na sua roupa, na sua mão, ele não deixa que você sinta aquela sensação de estar sujo por conta da nicotina, né? Mas deixa uma sensação de gosto, porque o cigarro eletrônico ele tem muito essa questão de substâncias que a gente não sabe o que tem ali dentro. E esse cigarro, muitas vezes, o que está acontecendo? O outro cigarro demora um pouco de tempo mais para o câncer se desenvolver. Já o vapor, não. Ele atinge, você consome aquele cigarro, inala faz a questão do sugar, daquela fumacinha que sai ali eletrônica, mas você não sabe o que tem ali dentro. É tanto que é proibido pela Anvisa, né, no nosso país, mas hoje você liga, vai na internet e você consegue pegar esse cigarro em qualquer lugar. Hoje o índice nas faculdades de jovens que estão fumando vapor é assustador, muito assustador. E assim, ele deixa um líquido no pulmão e você vai morrendo aos poucos como se estivesse se afogando por conta do vapor. E provavelmente produz o câncer, né? Então, começou a fumar, deu a primeira tragada, tem que ver uma forma, porque o negócio está disseminando. Vai ser, acho que uma das grandes pandemias que vem por aí é esse cigarro eletrônico. Que é um assunto também que você poderia tratar sobre isso Sim. no futuro. Sim, com certeza. De fato, os jovens, eu acho que principalmente o adolescente, né? Parece que está iniciando, parece mais cedo. Apesar que, enfim, há controvérsias. Vamos lá. Se a gente for pensar no passado, na época dos nossos avós, primeiro as famílias eram muito maiores, né? Era o Sim. pai, a mãe e não sei quantos filhos. E existia uma certa... O pessoal... Eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que o pessoal antigo iniciava a vida adulta mais depressa, devido às condições. Então, trabalhava mais cedo, muitas vezes constituía família até mais cedo. Mas, enfim, só que a galera de hoje, o jovem de hoje, mesmo ele tendo esse conhecimento, mesmo ele tendo a informação na palma da mão, parece que está indo por um caminho totalmente inverso, né? Ele inicia no uso da bebida, no uso do cigarro e agora com o cigarro eletrônico muito mais cedo. Eu estava até conversando, um tempo conversando com um amigo meu, a esposa dele é fisioterapeuta, e ela estava atendendo um jovem, não sei se era 15 anos, mais ou menos, não lembro. Era um jovem, não, era um adolescente. Uhum. E ele estava numa situação muito feia com relação a um câncer de pulmão devido ao vapor, né? Então, assim... O estrago é grande. Oi? O estrago é muito grande. É Muito grande. Isso. E, assim, ele acendeu uma luzinha dentro do corpo dele porque, por exemplo, se ele desenvolver um câncer no pulmão, ele agora tem que estar em estado de alerta muito, porque ele pode desenvolver novos cânceres, né? Inclusive, por exemplo, da próstata no futuro, ou enfim, devido a isso, muito antes do que o que seria o normal. Eu estava, inclusive, fazendo uma pesquisa justamente sobre isso, é que normalmente são homens a partir dos seus 65 anos que está sendo identificado. Só que aí, beleza, mas provavelmente foi um homem que não fez um exame lá atrás, né? Isso. Que não se cuidou, que não teve esse momento de... quando é que um homem vai pensar em... hoje eu vou marcar para ir no médico cuidar da minha saúde íntima? O homem não pensa nisso.
né? É verdade. Ele não pensa, ele não... a mulher vai lá, a ginecologista está lá, faz todo mês, faz uma vez por ano, faz a sua questão da sua citologia, se aí tiver alguma coisa, vai fazer o Papa Nicolau, e ela vai identificar e ela vai se cuidar. Porque a mulher observa muito, ela vai ver se tem algum líquido diferente na sua calcinha, ela vai ver se tem algum cheiro, algum... O homem não pensa muito nisso, né? E aí ele precisa marcar realmente o urologista. E muitas vezes o homem não sabe nem qual médico que eu vou procurar. Era Quem isso é o que eu ia médico? perguntar. Qual é o médico indicado para a saúde masculina? Urologista. Urologista. E aí o homem tem que marcar isso, né? A família tem que incentivar, tem que mostrar a esse adolescente que ele precisa também se cuidar, que ele precisa também ver a sua questão. Uma coisa trazendo também para a saúde do homem, a gente teve uma fake news aí meia poderosa a respeito das vacinas sobre o HPV, né? Que é para prevenir a questão do câncer, tanto do colo do útero, como de próstata, como... Então, hoje, no Sistema Único de Saúde, o menino ou a menina de 9 até 14 anos, ela pode tomar a vacina para HPV. Mas aí tinha uma fake news dizendo que se a menina ou o menino tomasse essa vacina, ela iria incentivar a sua vida sexual mais cedo. Teve essa fake news, não sei se você soube sobre isso, né? Então, quando a gente dá palestra no post, as mães diziam, eu não vou dar porque está dizendo que essa vacina é para incentivar meu filho a fazer sexo mais cedo. E não é. Vê só, né? Então, é uma vacina que vai prevenir os jovens desenvolver o HPV, que são mais de 118 tipos de HPV. Então, isso é utilidade pública, de saúde pública. Então, a vacina está lá disponível, os jovens não vão, as mães não incentivam. Uma dose de cada vacina custa, no máximo, acho que, na rede particular, R$600. E você tem ela aí de graça, né? Você tem ela, desculpa aí que meu filho está passando correndo aqui atrás. E aí você tem essa questão, né? Você pode ir no posto de saúde, qualquer posto que você for, tá lá a vacina, você vai também ter uma arma contra no futuro você desenvolver o câncer de próstata. Que ela vai também prevenir para isso. Sim, sim. E aí falando, porque, por exemplo, quando a gente fala de câncer de próstata, Novembro Azul, inclusive a partir dos 50, eu não sei se eu estou enganado, mas eu já ouvi antes que era a partir dos 40. Então, até para a gente ter uma ideia, qual é a idade relacionada para o câncer de próstata? Qual é a idade que o homem precisa começar a avaliar? É 40, 50? Então, se ele já teve algum histórico na família, o pai, o avô, alguém próximo, ele precisa realmente, aos 40 anos, em seguida, mas a partir dos 40 anos, se ele já tem histórico familiar, tá? Se ele não tiver histórico, a partir dos 50, ele vai começar a fazer o exame. Tá. E aí o médico já vai solicitar, ele vai fazer uma coleta de sangue, e nessa coleta de sangue vai dizer se ele está ou não com alguma substância da próstata na corrente sanguínea dele. Uhum. Antes o pessoal tinha muito essa coisa de vai ter que fazer o exame do toque. No caso, antes não existia esse exame de sangue, é isso? O PSA não, né? Ele é recente também, agora da era mais moderna esse exame, porque antes realmente era só através do toque. Tá. Mas hoje você pode fazer o toque, ou você pode fazer o PSA. Caso você tenha muita rejeição, aí você pode fazer uma ultrassonografia também embaixo, você pode verificar se está vendo alguma alteração. Uhum. E por último, realmente para comprovar, precisa fazer o toque. Tá? Agora, beleza, a gente falou sobre o câncer de próstata e a idade que o homem precisa procurar. Mas aí, voltando lá atrás, o que é que o senhor recomenda para o homem ele deve procurar o urologista? Com quantos anos?
já que a mulher, a partir da sua primeira menstruação, ela precisa procurar ginecologista. O homem, vamos dizer que seja uma pessoa, uma família que é consciente, que sabe que precisa ir ao médico, e aí o seu filho adolescente, enfim, qual seria a idade que ele deveria estar indo observar o corpo através do médico? Tá. A gente sabe que o homem, ele deixa muitas vezes passar tudo isso, né? Deixa ele passar a questão da sua saúde, mas uma família consciente, e aí que tem o seu filho pré-adolescente, vai iniciar com a questão das vacinação, né, de aí 9 a 14 anos, vai sentar, vai mostrar o uso da camisinha, que precisa se falar sobre isso com os adolescentes, que é uma barreira que protege, que é uma barreira que realmente é eficaz, que além de impedir que você tenha essa contaminação pela AIDS, sífilis, vários outros ISTs aí que você vai ter, ele precisa de uma orientação do urologista. Ele precisa saber o que acontece com os órgãos, qual o momento que ele... Por que ele muitas vezes não ejacula, por que algumas vezes ele não vai ter ereção na hora que tiver a primeira relação sexual, por que vai doer na hora da relação sexual. É uma conversa, né? Ele vai procurar o urologista para ter essa conversa, mas que a família pode ter essa conversa antes. E o urologista vai confirmar para ele. Então, por volta da primeira relação sexual, acho que seria a idade ideal. E aí, se não tiver relação, depois dos 30 anos, seria fundamental ir no urologista para poder analisar, passar alguns exames, ver, né? Porque o urologista ele não vai só fazer exame, ele vai ver como é que está o seu órgão, assim como a mulher vai fazer essa questão nos seus exames, o médico também vai ver isso. Então, precisa desse acompanhamento também com o urologista. Para essa informação, não ficar aquele bicho papão, não vou falar sobre sexo, não vou falar. Hoje está lá, a criança pega o celular, vai em qualquer lugar, vê pornografia, vê tudo, fica com a mente poluída muitas vezes e não sabe, e a família não senta para falar coisas simples, como a primeira relação, o que, é que pode acontecer, né? O que, é que vai acontecer com o seu corpo, por que, que seu corpo está mudando, por que, que o seu corpo está criando pelos na região genital. Precisa dessa conversa. Entendi. Eu não sei se o pessoal está percebendo, mas a tua imagem está um pouco como se estivesse travando. Às vezes o próprio telefone, às vezes ele sai do Wi-Fi e aí ele fica tentando conectar nos dados móveis. Então, se você puder dar uma olhada se não aconteceu isso, porque está travando um pouquinho. Para mim tá tranquilo aqui. Não travou não, para mim não. Para mim tá bem normal. Então, beleza, vamos dar continuidade. Com relação a essa questão do tabu, né, que existe em relação aos homens de procurarem um médico, você acha que é receio de encontrar algo? Eu acho que é muitas vezes não tanto receio de encontrar algo, mas a vergonha de dizer para os amigos que outra pessoa tocou no seu corpo. Uma parte tão íntima, uma parte que muitas vezes você não consegue deixar ninguém tocar. Então, vai ser algo que vai, como eu posso dizer para você, que vai ser algo muito íntimo seu, que vai ser exposto ali, muitas vezes, e o homem tem essa vergonha. O homem, muitas vezes, não fala muito do seu corpo, brinca, ou faz chacota, ou que pegou várias mulheres, ou que fez isso ou aquilo outro, mas não vai falar a respeito se está com algum corrimento, se está com mau cheiro, se está com dor. E ele vai guardar muito isso para ele não vai falar sobre isso, né? E aí tem toda essa parte cultural que se você for tocado pelo médico, você vai se apaixonar pelo médico, e o médico vai tocar você. Então tem tudo isso, é muito a questão social, eu vejo muito nesse sentido, né? E que você não vai deixar de ser mais homens ou menos homens se você for tocado, né? Porque em relação à questão da homossexualidade, você já nasce. E aí você vai para um momento desse, você vai para se cuidar, para se resguardar,
para se prevenir para o futuro você não ter uma doença. Uhum. Por exemplo, a gente, quando fala urologista, a gente vê muito a imagem do médico homem, mas existem urologistas mulheres. Olha, para que nessa relação, né, nesse sentido, eu não conheço neurologista mulher. Posso até estar enganado nesse sentido, mas realmente o homem tem mais essa formação da urologista nesse sentido para fazer o toque. Eu não conheço, desconheço essa informação também. Se existe alguma mulher, eu até vou dar uma pesquisada sobre isso, que realmente nesse momento eu nunca vi falar sobre isso. Justamente, e veio justamente agora, porque tipo, quando a gente fala urologista, a gente vê a imagem do homem, né? Sim. E eu nunca falei, poxa, será que existe de fato mulher? Porque ginecologista você encontra homem ou mulher. Sim, sim, sim. O ginecologista realmente tem lógica para a sua pergunta. Uhum. Mas assim, eu não conheço nenhum urologista mulher, mais do sexo masculino. Tá? Por isso que eu não sei que dar essa informação sobre se tem um urologista feminino. Não conheço. E eu acredito que... E acho que o homem também não vai ficar muito confortável, né? O homem não vai ficar muito confortável nesse sentido. Eu acredito que justamente até uma questão de tentar facilitar para o paciente essa coisa de quebrar esse tabu, né? Sim. Porque se o camarada já tem vergonha de falar sobre o seu corpo para uma outra pessoa, imagine se fosse para uma mulher desconhecida, né? E enfim, realmente eu acredito que de fato tem prevalece mais essa questão do profissional masculino e faz total sentido para até reduzir essa questão do machismo, né? E assim, eu tô lembrando do fato agora que aconteceu comigo. Acho que eu tinha mais ou menos 14, 17 anos de idade, e aí aconteceu uma virada de testículo. O que é isso? Tava andando de bicicleta, aquelas bicicletas altas, e de repente eu escorreguei e bati naquela parte de baixo com o testículo. E com isso, ele, segundo o médico urologista, ele virou. Então, era uma dor que eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar deitado, não conseguia ficar sentado, não conseguia... Nem momento, era uma dor insuportável, como se o testículo estivesse caindo, tá? E aí, como eu morava numa cidade muito pequena, tive que ir para outra cidade maior, que é o Juazeiro do Norte, ali minha família é de Exu, e aí é tudo de saúde, era na outra cidade, no outro estado. E quando cheguei lá, assim, o médico, para o examinar, então foi a primeira vez, eu tive que ter um problema para poder procurar o urologista, porque antes não, acho que não ia procurar nem tão cedo. E aí ele foi lá e ele disse, olha, vou fazer aqui o ultrassom, ver o que aconteceu, e quando ele viu, realmente o testículo estava virado. Então, ele fez uma manobra, virou, ficou normal novamente, mas são coisas que acontecem. Muitas vezes as pessoas têm dor, refere a alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes não procura. Então, quando você tem uma consciência, meu corpo, que dor estranha, que dor esquisita, eu não consigo ficar em pé, não consigo ficar deitado, não conseguia dormir, não conseguia caminhar, nada. E a partir do momento que ele foi até o urologista, que ele viu o que tinha acontecido, com a pressão que deu no testículo embaixo, ele virou e aí ele ficou nesse sentido, né? Ele teve que fazer a manobra para poder voltar para o lugar. Caramba! Agora. Só de imaginar dá um arrepio. Dá um arrepio, realmente. E aí a gente falando sobre isso, me veio na mente um caso de uma pessoa próxima a gente. E eu acho que... Bom, eu acredito que essa geração está sendo menos machista, né? Sim. A gente espera que isso aconteça. Mas aí, quando a gente pega, por exemplo, os senhores de seus 60 anos, que já é uma geração que ainda tem aquela dificuldade de realmente, né, de se mostrar, de dizer até que está com dor. O cara morre na dor e fica calado, né? A família só descobre que está com qualquer tipo de dor quando ele diz precisa ir no médico. Aí o cara diz, pô, o negócio tá sério. Mas teve um caso próximo, e aí eu quero trazer esse relato até para
para alguém que esteja assistindo, e caso você esteja passando por isso, vá ao médico. E ele estava sentindo dores na região pélvica, né? E era um senhor bruto, aqueles homens brutos que não vai ao médico, e foi na dor, teve que ir, porque chegou ao ponto que estava justamente sangrando. Ele ia urinar e estava com sangue, e aí foi quando procurou o médico. Gente, ele passou por um estado de dor. Ele chegou, porque o pessoal tem muito essa coisa, o câncer não dói, quando dói é porque já está num estado muito avançado. Então, assim, ele chegou num estado de dor que a morfina não estava sendo suficiente. E assim, eu sei de relatos de uma pessoa que estava acompanhando ele no hospital. E chegou a ponto dele delirar de dor. Ele Sim. delirava de dor. Ele via coisas, ele falava coisas que não estavam acontecendo, que não existiam, mas a dor era tão forte que ele chegou a delirar. Então, assim, era um estado muito crítico. Você vê, por exemplo, ver o seu pai, ver algum familiar seu, ele delirando de dor, pedindo para morrer. Ele chegou a esse estado. Ele dizia que ele que preferia morrer porque o que ele estava sentindo. Enfim, foi feito o tratamento. Eu não sei se de fato é um paliativo ou se resolveu. Eu vou até me inteirar mais sobre isso. Mas, enfim, pegando esse gancho, quais são os tratamentos que hoje se tem para tentar diminuir, reduzir ou até mesmo curar quem descobriu que está com câncer de próstata, né? Então, o tratamento depende diretamente da extensão dessa doença, né? Como é que ela está. Então, quanto mais rápido você identificar que não está conseguindo aquele mesmo jato, está com dor urinar, dor pélvica, abaixo do testículo, naquela região, sangramento. Então, identificou isso, vai para o urologista, ele vai pedir o PSA, se identificar alguma coisa, vai fazer o toque, ver como é que está essa região, e aí ele vai começar o tratamento, né, que é da radioterapia. Então, ele vai fazer a radioterapia, que é combinação ali vai ser mais naquela região do testículo. Eu estava lembrando aqui agora, o meu tio, irmão do meu pai, ele foi diagnosticado depois dos 65 anos, né? E aí ele fez o PSA, deu positivo, depois ele fez o toque, também estava aumentada a próstata, e aí precisa fazer uma cirurgia para poder fazer uma biópsia daquela região para saber em que estado está aquele câncer, e aí começar a radioterapia, que é o quê? A radioterapia vai ser naquele local, abaixo do testículo, né, que vai ser enviados raios para poder fazer essa regressão do câncer. Né? Quanto mais rápido identificado, quanto mais rápido você começar a radioterapia, mais rápido vai ser resolvido o problema. Entendi. E aí só depois, se não resolver com a radioterapia, que é através de raios naquele local, é que vai ser feito a quimioterapia para poder ter um combate mais incisivo naquele câncer. Mas se for no início, com a radioterapia, você consegue fazer esse tratamento. Tá? Sim. Só se avançar muito que vai precisar da quimioterapia. Eu lembro que ele fazia, a cada 15 dias, ele fazia a radioterapia, e aí, depois das sessões que ele fez, da radioterapia, acho que umas 10 ou 15, pronto. Ele fez exame, a próstata dele foi curado, e aí ele hoje vive uma vida normal, hoje ele tem 70 e poucos anos, está aí na sua vida ativa, trabalhando em tudo. Um dos grandes medos que o homem tem está diagnosticado com câncer de próstata é achar que depois que fizer ou a retirada da próstata ou começar a quimioterapia ou tudo mais, ele não vai ter mais ereção na hora da relação sexual. Isso também é um dos grandes medos do homem, né? E aí, a questão sexual, a questão
de ter ereção ou não está muito na nossa cabeça. Então, a gente precisa trabalhar a cabeça para poder o nosso pênis funcionar. E aí vai depender muito do estímulo da companheira, para naquele momento. Se não resolver, você pode colocar prótese também para poder resolver essa questão da ereção. Então, mas não pode deixar de não fazer os exames, de não fazer o tratamento, porque vai se alastrar para aquela região toda ali, e aí como é que vai ser? E aí eu acho que serve até de alerta, né? Se você não quer passar por isso, já que você é tão másculo e quer ter uma ereção eterna, então não deixa, por exemplo, chegar no estado de precisar ir ao médico para fazer uma cirurgia, né? Como o Joilson falou, existe esse medo, mas também existe o risco. Sim. Porque você pode ter um problema que, dependendo da gravidade do negócio, e aí fazer algum tipo de tratamento ou cirurgia que pode interferir, por exemplo, na sua ereção. Ou não. Sim. Então, para não correr esse risco, você procura um médico primeiro, né? Se cuida, procura um médico, faz exercício físico, vê o que você está comendo, sai do fast food da vida aí e vai ter uma vida natural, normal, porque às vezes a gente pode pensar assim, o sono também é prejudicial. Se você não dormir, se você não descansar, como é que as suas células vão fazer o trabalho que precisa ser feito? Então a gente acha que não dormir. Então, se você não dormir, por exemplo, enfermeiro que dá muito plantão à noite e aí não tem tempo de descansar, vai com certeza desenvolver muitas coisas. Hipertensão, diabetes, estresse, e aí vem câncer, vem tudo no mundo. Então, se cuide, se ame primeiro, para poder você também cuidar do outro. Né? E às vezes o homem não pensa nisso. Sim, verdade. E é interessante, por exemplo, na maioria das nossas lives, inclusive essa, eu estava olhando aqui, as pessoas que passaram por ela, a maioria é mulher. Os homens, eles parece que a impressão que eu tenho é que procura muito o entretenimento, sabe? A resenha. E as mulheres, elas são muito mais, por exemplo, quando está se falando sobre um assunto de saúde, quando está se falando sobre assuntos culturais, por exemplo, as mulheres elas estão mais presentes. E aí, quando a gente vai falar sobre questões do homem, que era para os homens estarem olhando, enxergando, procurando, simplesmente não estão. Então, assim, mas você, mulher, que está nos assistindo, passa esse vídeo para o teu marido, teu companheiro, enfim, passa porque é de suma importância para o teu pai, para o teu avô, que é bruto, que não quer. Que negócio é esse de eu estar me tocando? Se faz necessário. É a necessidade para que, inclusive, ele viva mais. Para que você tenha o seu avô, seu pai, seu esposo, seu companheiro presente por mais tempo. Né? Então, assim, é triste a gente estar numa tarde, numa noite, né, dia de sábado, e você percebe que as mulheres estão em sua grande maioria, né? Os homens, possivelmente, uma hora dessa deve estar, ó. E assim, então a gente tem um mês de novembro todo para fazer esse alerta. Se ele for em qualquer posto de saúde, se ele for em qualquer hospital, alguma coisa pública, tá lá alertando, ó, novembro azul, vai te cuidar, vai ver o que está acontecendo no seu corpo. Então tem esse alerta e muitas vezes o homem ignora isso e não quer saber de se cuidar, né? E aí precisa mais incentivo, precisa desse tipo de comunicação que hoje a rede social consegue abranger e chegar mais longe também. E tocar, não tocar lá na próstata, mas tocar no sentido de que você tem que ter consciência para fazer exame e procurar o urologista. Isso mesmo. E aí é importante, por exemplo, você que é gerente de uma empresa ou coisa do tipo, dono de uma empresa, utilize de fato esse momento para alertar, sabe? Não entrega só aquele bombonzinho com novembro azul, cuide-se, previna-se. Gente, normalmente as empresas elas têm convênios com clínicas, né? Então, vai uma ideia aí para você, por exemplo, por que não dar de presente para o seu colaborador?
o exame, né? O Já, exame já de que o homem não sangue. vai até o médico, a empresa podia trazer um médico até lá, né? Isso seria interessante. Claro, com certeza, porque é, pô, a grande maioria das empresas, elas querem agradecer o funcionário com bombom, né, um abraço, parabéns. Mas ó, é uma forma de você dizer para o seu colaborador que você se importa com ele, né, de que você quer que ele, inclusive, esteja lá por mais tempo, trabalhando, se doando não só para a empresa, mas que depois, quando ele sair da empresa, ele volte para casa, porque tem pessoas esperando por ele. Então, vai Sim. um alerta aí para você, empresário, gerente, envolve a tua equipe, né? Para que eles estejam mais presentes e não basta só, por exemplo, o Joilson, que é da área da saúde, tá lá muitas vezes no posto que o homem nem foi, o homem nem vai, né? Às vezes até para pegar o preservativo, quem vai é a mulher. Essa é a realidade dos postos de saúde que nós estamos inseridos, né? Eu estou com os alunos aqui no posto de saúde aqui em Riacho Doce e a gente percebe isso. Lá tá, as mulheres estão, as meninas. Cadê os meninos? Cadê os homens para poder cuidar? Não tem. O homem não se preocupa. Se você não for atrás, não estiver ali fazendo a busca ativa, o homem não vai. Verdade. Culturalmente, o homem não quer se cuidar. Só quando está assim, a coisa não tem mais jeito, é que ele vai procurar um médico. Quando ele não faz isso, ele vai tomar remédio. Ah, tô com uma dor, tomar um remédio. Tomar um remédio. Vai na farmácia, pega qualquer tipo de remédio e não vê que ele está trazendo um problema para a sua saúde. Né? Como é que tá os rins desse paciente? Como é que está a diabetes desse paciente? A hipertensão? Todo esse medicamento que ele acha que está cuidando da saúde, ele está provocando mais ainda. Verdade. É a Né? automedicação, né? Ah, inclusive a gente, aí para quem está nos assistindo, a gente bateu um papo com dois farmacêuticos e a gente falou justamente sobre isso. O problema da automedicação, né? Porque e realmente é isso. Senti uma dorzinha, vou lá, toma. E aí, às vezes, você está mascarando o problema, né? Assim que o homem toma é o diclofenaco. Ele toma muito isso. Qualquer dorzinha, dente, cabeça, ele causa surdez. As pessoas não sabem disso. Caramba, O nunca. diclofenaco provoca surdez se você tomar em excesso. E tem pessoas que tomam muito diclofenaco. Qualquer dorzinha ou qualquer coisa está lá no inflamatório. Mas não vai adiantar, seu organismo já não aceita mais aquela substância. Você vai estar provocando a surdez na sua vida. Olha só, nunca eu tinha, não sabia disso, não tinha imaginado isso. Alerta Uhum. aí para você que toma diclofenaco como se estivesse tomando refrigerante, água, né? Vou Isso. sentir uma dor. Eu acho que vou sentir uma dor, né? Tem gente que é É, desse tipo. Eu acho que eu vou sentir uma dor. Vou logo tomar aqui meu remedinho. eu conheço uma pessoa que tomou e toma por muito tempo e assim a audição dela diminuiu drasticamente por conta do diclofenaco. Caramba. Ela tem uma perda incrível em relação a esse uso contínuo do diclofenaco. E o organismo nem reconhece mais. Você está usando aquele anti-inflamatório, mas o seu organismo já não faz nenhum efeito. Vai provocar isso, né? No futuro, você vai parar os rins, e aí você vai ter que fazer hemodiálise. Tudo isso se você não se cuidar. Verdade. Bom, a gente já está finalizando aqui o nosso papo, mas foi muito enriquecedor. Deu para a gente entender os fatores de risco, deu para a gente entender como é que o câncer funciona dentro do organismo, deu para a gente entender o que de fato é a próstata, para que serve. Enfim, foi uma aula. Só não aprende, não entende quem não quiser. Isso. E aí eu queria, antes da gente finalizar, te agradecer por mais uma vez, né, porque a gente iniciou essa live agradecendo, mas eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelos serviços prestados à população, né, porque você tem um serviço que você presta à população, além de professor, é um profissional que atende, enfim. Então, muito obrigado por ter separado parte do seu tempo para falar com a gente, para falar com as pessoas, né, que muitas das vezes não merecem, essa é a verdade,
mas quando a gente tem esse objetivo de levar informação, até para você que não merece, e por que eu estou dizendo aquelas que não merecem? É aquelas que não dão crédito, é aquelas que não querem, é aquelas que, né, nesse momento não estão por aqui, mas o objetivo é levar informação até para vocês, tá? Então, muito obrigado. E eu queria que você desse uma palavra final para os homens, no modo geral, para a população, sobre o cuidado da saúde, sobre a importância de, pelo menos, reservar esse mês para se cuidar. Então, a gente, como homem, pensa muito em dar importância ao time de futebol que se vai jogar hoje, qual horário que esse time vai jogar, vai para os estádios, fica naquele momento fazendo torcida e tudo mais. E você? Quando é que você vai parar para se cuidar? Quando é que você vai parar para realmente ver que você é importante, né? Que você também precisa cuidar da sua saúde? Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não vai esperar a próstata lá ficar com câncer, né? Se cuide, tenha uma boa noite de sono, tenha uma alimentação saudável, procure beber socialmente, sem estar com muito tipo exageradamente nesse sentido, e se amem. O importante de tudo isso é você se amar e se cuidar. Assim como as mulheres vão ao médico, estão lá sempre, sentiu alguma coisa, a mulher está em cima, querendo saber o que é, como é que eu posso me tratar, como é que eu posso fazer alguma coisa, que você também possa tirar esse preconceito, esse tabu e se cuidar. Que toque também salva vidas, viu? O toque vai salvar vidas com certeza. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse momento e precisando estar à disposição. Com certeza, volto a reforçar, para quem pegou aí já no final, o Joilson, o professor Joilson, ele, além de ser enfermeiro, mestre, enfim, várias especialidades, ele também é um profissional que tem como a sua segunda língua principal Libras. E eu fico feliz e vamos, num próximo momento, falar sobre isso, com certeza. E aí, vamos desmistificar, né, essa questão da língua brasileira de sinais, a Libra. Muita coisa para ser entendido, ser falado. E aí, todos dispostos a gente falar sobre isso e trazer essa visibilidade para a comunidade surda. Para a gente, pelo menos, aprender a dar um oi, perguntar o nome, conhecer o alfabeto. Né? Olha aí. Vamos aprender junto. Gente, antes de só finalizar, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que falou aqui, ó. Patrícia. Beijo, Torres, Patrícia. Doutora Graziela Maíra. Beijo, Grazi. Simone Lopes. Ironaldo Monteiro. Professor Denilson. Um abraço, professor. A Linhares. A Anabelle. Lisa Teotônio, Joana, Cleonilton, Adriana Torres, eu acho que é Mariana ou Lin Mariana, a Raíssa, a Vanessa, a Edna, Anne Rose, enfim, beijo, várias outras pessoas. Ela é minha amiga, ela trabalha enfermeira, trabalha comigo também. Olha aí, Anne, muito obrigado. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer. Professor Joilson, mais uma vez. E muito obrigado mesmo. Obrigado a você que chegou até aqui. Valeu. Compartilha aí para o máximo de pessoas. Para o pessoal que está chegando agora, só para reforçar, esse papo vai estar no nosso canal do YouTube. Então, a partir de segunda-feira, você vai poder reassistir ou assistir para quem não assistiu, né? Vamos indicar e compartilhar, né? Verdade. Forte abraço, professor. Fica com Deus. Bom final de semana, viu? Também. Tchau. Tchau.